Olá, pessoal! Que alegria poder revê-los. Vamos começar agora o nosso terceiro encontro e é um prazer estar aqui. Eu espero que esteja sendo muito proveitoso para cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Agora, gente, nós vamos falar das micro e pequenas empresas, que na realidade é o que acontece em todas as nossas cidades. Vamos começar? Gente, as micro e pequenas empresas, elas são, na maioria das vezes, o resultado de ações de empreendedores que o quê? Que decidiram colocar suas ideias em práticas. Ou seja, tudo aquilo que nós já dissemos. A maioria das pessoas pensa que são as grandes empresas as que mais oferecem empregos e as que mais geram rendas para o país. Você também pensa assim? É evidente, gente, que essas empresas grandes têm muita representatividade pelo volume de capital que geram e, consequentemente, maior recolhimento de impostos, ou seja, mais riquezas para o país. Eu entendo isso e vocês também compreendem. No entanto, pessoal, existem mais micro e pequenas empresas do que grandes empresas. Reparem na cidade de vocês. Por isso, pessoal, que economicamente falando, estas são mais importantes para um país, porque elas geram mais empregos e maior representatividade no PIB, que é o quê? Produto Interno Bruto. Reparei na sua cidade, tem mais grande empresa ou pequena empresa? Mas peraí, pessoal, você sabe o que é uma empresa? Eu vou te dar um conceito para facilitar. Empresa é uma atividade particular, pública ou de economia mista que tem a finalidade de produzir ou oferecer bens, serviços com o objetivo de atender às necessidades humanas. Você pode reparar que toda empresa ela existe para atender o que nós precisamos. Para Sandrone, lá em 2002, ele define assim: empresa é uma organização destinada à produção e ou comercialização de bens ou serviços, tendo como objetivo lucro. Você pode reparar que toda organização, principalmente a privada, ela tem o objetivo de quê? De se sustentar, de ter lucro. Tendo esse conceito aí, vamos classificar essas empresas para que a gente vá compreendendo e aumentando os nossos conhecimentos. Em termos de classificação, aí nós vamos falar, por exemplo, em ramo de atividade, as empresas elas podem ser industriais, elas podem ser comerciais ou prestação de serviços. Em se falando de setor econômico, as empresas elas podem constituir-se no setor primário, secundário ou terciário. E ainda falando em números de proprietários, que é o quê? Uma empresa ela pode ser de uma pessoa só, de responsabilidade limitada ou de responsabilidade anônima, que é aquela empresa que se vende ações. E em termos de tamanho, ela pode ser micro, que é aquela empresa pequenininha, pequena, média ou grande empresa. O que vai definir? A quantidade de valor, de renda, é isso que vai definir se ela é micro, pequena, média ou grande empresa. E tem também a questão da finalidade, porque uma empresa, ela tanto pode ter fins lucrativos, ou seja, ela existe para ter lucros ou não. Ela pode ser uma empresa sem fins lucrativos. Por exemplo, uma ONG que existe para ajudar idosos, ela é uma empresa sem fins lucrativos. Isso eu estou mostrando para vocês para que a gente comece a conhecer um pouco a questão das empresas, das organizações. Vamos dar continuidade. Falando agora dos fatores tidos como responsáveis pelos fracassos. Você aí na sua cidade já reparou quantas empresas fecham? Vamos pensar nisso? Por que, Júnior, que uma empresa fecha? Uma empresa de pequeno porte? Primeiro, gente, má administração. Com destaque pela falta de quê? Planejamento. Nós temos falado tanto isso. É a falta de competência gerencial, de conhecimento prático no ramo, do próprio investimento nesse conhecimento.
Outra questão, os planos econômicos, a economia. Agora mesmo nós estamos passando por um momento difícil. E aí é muito complicado para as pequenas empresas lidar com isso. Outro fator, concorrência. Lidar com a concorrência no mercado é difícil. Desinformação, falta de conhecimento ou mesmo de atualização. Aí na sua cidade, quantas vezes você vê aquele negócio que a pessoa abriu o negócio e que nunca se atualizou, não procurou informação, não melhorou em nada? Outro ponto, acesso restrito à fonte de informação. A pessoa não abre um negócio, por exemplo, lá uma loja de roupa e não busca mais informação. O que há de novo? O que está surgindo? Qual que é a tendência? Outro ponto, falta de dedicação total ao negócio. Vocês já ouviram aquela expressão? O que engorda o gado é o olho do dono? É isso, dedicação. Industrialização tardia. Quantos locais deixam de crescer? Por quê? Porque deixa de investir na questão da industrialização, da tecnologia. Outro ponto, a dificuldade de acesso ao crédito e mesmo baixos investimentos. Porque muita gente não tem o capital. Então precisa buscar em bancos, em locais. E aí, quando existe a dificuldade a esse crédito, as empresas tendem a fechar. Outro ponto, grandes elevações tributárias e jurídicas e, por fim, a falta de qualificação de mão de obra. Às vezes a pessoa vai abrir um negócio, mas ela não tem aquela qualificação que pode ajudar, que é fundamental para a organização. Vamos continuar falando um pouquinho mais agora sobre a logística nas micro e pequenas empresas. Nós não podemos, pessoal, deixar de falar em nosso curso sobre esse fator tão importante que é a logística. Pois elas agregam valor ao seu produto e ao seu serviço. É através dessa ferramenta que você já tiver a oportunidade de ver que se alcança o consumidor com um diferencial competitivo. Pessoal, a logística voltada à gestão dos negócios tem atividades que são realizadas pelas organizações desde o início da produção em massa e incluem o planejamento, controle das atividades de suprimento, produção e distribuição física. Quem fala isso é o Cordeiro. Tudo isso, gente, só para reforçar ainda mais o que a gente tem dito para vocês. Este é um ponto que vale a pena vocês pararem e estudar. A questão da logística. Como é que o produto chega? O que é importante para mim como administrador? Saber desse tópico que é a logística na nossa área, no nosso produto e no nosso serviço. Agora nós vamos dar um salto e nós vamos começar a falar sobre plano de negócios, ok? Vamos lá. Outro ponto importante agora, nesse estudo de empreendedorismo, é o plano de negócios. E o próprio nome já diz, gente, plano de negócio, planejamento. Para a Salim, pessoal, plano de negócios, ele está alicerçado como sendo um documento que contém a caracterização do negócio. Ou seja, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma fatia de mercado e as projeções de despesas, de receitas, de resultados. Ou seja, é muito importante a gente compreender o que é um plano de negócio. É um planejamento onde irá conter todos os documentos, todas as informações do meu negócio. Mas eu sei que tem gente aí que está me questionando e se perguntando: para que e por que fazer um plano de negócio, Júnior? Para que eu vou utilizar um plano de negócio? Pois bem, gente, por meio das informações disponibilizadas aí pelo SEBRAE, que é um órgão muito importante para nós podemos constatar o elevado índice de mortalidade de empresas no Brasil. O que, em parte, pessoal, é devido à falta de planejamento para a implantação do negócio. Lembra que a gente acabou de falar por que as empresas fecham? Pois é, as empresas com até 2 anos de existência têm 49,4% de mortalidade. Empresas com até 3 anos de existência, 56,4% de mortalidade. Empresas com até 5 anos de existência, 59,9% de mortalidade. Olha que absurdo, gente. Evidentemente, pessoal,
que só um plano de negócio, ele por si só não representa o sucesso do negócio, da empresa, não. Porém, o que a gente quer deixar claro é que um planejamento bem feito, um plano bem feito, ele pode te atentar e ele pode evitar muitos problemas. Outro ponto importante em se fazer um plano é que se tem um norteamento de onde você quer ir. Afinal de contas, como diria o filme Alice no País das Maravilhas, que eu gosto muito de citar, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então o plano, ele vai te mostrar, ele vai te dar um norteamento do que você tem que fazer. Dornelas, gente, lá no livro dele em 2008, ele descreve alguns objetivos básicos para a elaboração desse plano de negócio. O primeiro é o seguinte: testar a viabilidade e o conceito do negócio. Júnior, como assim? Às vezes você tem uma boa ideia, mas será que esse negócio é viável mesmo? Será que é um negócio bom? Outro ponto, orientar o desenvolvimento das operações. Como é que vai funcionar isso, gente? Se você tem uma ideia boa, como é que vai funcionar? O terceiro ponto, atrair recursos. Se a sua ideia é boa, você precisa de um plano até para você convencer as pessoas, convencer o banco, convencer o investidor de que o seu planejamento está bem feito. Transmitir credibilidade. Se você só tem a ideia na sua cabeça, na boca, é uma coisa. Se você escreve no papel, isso transmite o quê? Um ordenamento, um planejamento e, por fim, desenvolver a equipe. Isso que eu acabei de falar, gente, de transferir esse conhecimento de sua cabeça para um papel, isso faz você ter noção de tudo aquilo que você precisa. E se você envolve as pessoas, você dá exatamente essa noção de equipe, de gestão. Por isso que é importante. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões de qualidade e de plano. Um plano de qualidade, ele deve responder, gente, algumas questões básicas. Por o quê? Um plano ele tem que responder, por exemplo, existe uma real oportunidade para o meu negócio? Ou seja, a sua ideia é boa, mas ela se converte necessariamente a um negócio? Eu ou a minha equipe está desenvolvendo a ideia, que está desenvolvendo essa ideia, nós entendemos do negócio, porque veja bem, se você tem uma ideia boa, mas você vai ficar na mão de terceiros, você tem um problema. Você tem que entender do negócio que você vai abrir. O negócio demonstra o retorno desejado para o investimento que você vai realizar? Porque às vezes você vai investir muito dinheiro, mas você não vai ter o retorno. Você tem que pensar antes. Outra pergunta. O mercado, ou seja, as pessoas que você pretende atender, vai aceitar as ideias contidas no seu plano? É isso que o plano serve para fazer refletir. Outra questão, existe diferenciação do seu negócio? Essa é uma questão, gente, muito legal, porque às vezes nós falamos, vamos abrir um negócio, mas a gente tem que ter autocrítica para falar, peraí, o que o meu negócio tem diferente do meu concorrente? Por que o meu público vai vir me procurar? O que eu tenho que diferente dos outros? E por último, o meu negócio tem chance de existir por anos e anos a fio? Ele vai se manter? Porque você não pode pensar só daqui a 2, 3 anos. Olha os dados que nós acabamos de falar. Você tem que pensar a mais tempo. Você tem que pensar a longo prazo. E aí, vamos dar continuidade ainda falando dessa ferramenta importantíssima que é o plano de negócio. Para quem que interessa o plano de negócio, pessoal? Esta é uma pergunta muito importante. Para quem interessa? O plano não se destina, gente, somente àqueles que buscam dinheiro, financiamento ou mesmo a instituições de fomento, pois existem vários outros públicos. Por exemplo, os interessados em implantar um novo empreendimento ou a expansão de uma empresa que já existe. Observe alguns públicos que o próprio Dornelas, no seu livro em 2008, ele fala que o plano ele pode ser interessante. Ele diz o seguinte, ó, quem é que pode interessar? O Sebrae, que é uma instituição tão importante no Brasil, universidade, órgãos governamentais, para quê? Esses para conceder financiamento. Bancos, para liberação de financiamento, para aquisição de equipamentos. Você sabia que você não consegue financiamento sem um plano?
ou para capital de giro, investidores, fornecedores. Às vezes, para você conseguir um prazo maior, um fornecedor quer saber, peraí, qual que é seu planejamento? O público interno, seus funcionários. Às vezes, o funcionário vai te perguntar, peraí, chefe, qual que é a ideia do senhor para o seu negócio, para a sua empresa? Clientes, sócios. Gente, vamos pensar o seguinte, o empreendedor, ele não é uma ilha isolada no oceano por meio de sua rede, por meio de sua rede de contatos, ele deve identificar os melhores profissionais e entidades para assessorá-lo. Olha que legal essa frase de Dornelas. A partir dessa afirmação de Dornelas, nós podemos entender a importância de se manter uma rede de contatos, que nós chamamos de network, das quais muito se comenta atualmente. As redes formadas por colegas de cursos, de amigos, de trabalhos, de professores, que estabelecem uma gama muito grande de contatos para nós e que nos assessoram em nossas necessidades. É isso que vocês estão fazendo aí agora, criando essa rede. Assim como as pessoas, também as instituições são de suma importância para o empreendedor, porque já possuem informações formadas, facilitando o processo de implementação de uma atividade. Vejam bem, se o empreendedor ele precisa de financiamento para iniciar a atividade, também precisa buscar assessoria para manter essa atividade. Pois essa assessoria ela é de extrema relevância hoje em dia, principalmente em decorrência do que nós já falamos anteriormente, da competitividade do mercado, da velocidade, das transformações e de tudo o que está acontecendo no mundo. Ninguém é uma ilha, gente. Nós estamos sempre buscando auxílio uns dos outros. Dornelas ainda, ele relata alguns exemplos de instituições onde o empreendedor ele pode buscar este apoio. Por exemplo, incubadoras de empresas que são entidades, gente, estas sim, sem fins lucrativos, destinadas a amparar o estágio inicial de empresas e que se enquadram, lógico, em determinadas áreas de negócios. Porém, pessoal, cabe aqui a gente destacar que para o empreendedor fazer parte de uma incubadora de empresa, ele deve apresentar o quê? Um plano de negócio de seu empreendimento. Não dá para chegar lá e falar, ó, eu tenho uma ideia aqui. Ele tem que botar no papel, ele tem que estruturar a sua ideia. Outra empresa que nós já falamos, o Sebrae. Aqui no Brasil, gente, é a principal entidade de apoio aos empreendedores. Se você tiver curiosidade, vai lá, senta uma hora, pesquisa. Se na sua cidade não tiver, quando você viajar para uma cidade que tenha, vá conversar, procure conhecer, entre no site. Outro, universidades, institutos de pesquisas. Muito embora nós brasileiros não tenhamos o hábito de recorrer às universidades para a solução de problema, nós podemos contar com bons profissionais à disposição. Eles estão estudando para isso, gente. Haja vista que, a partir daí, os fundamentos gerenciais, tecnológicos, eles nascem nessas faculdades. Vamos pensar que as grandes teorias, eles nasceram de onde? De estudiosos. Temos ainda o Instituto Empreender Endeavor, que é outro que você pode entrar no site, que é bem legal. É uma entidade internacional, sem fins lucrativos. Ela atua no suporte ao empreendedorismo em países que estão em desenvolvimento. Tem um tanto de informação legal, muito interessante, palestras, ideias, para o quê? Para nos mostrar o quanto essa área está em crescimento e o quanto ela é importante, não só para nós como administradores, mas para todas as áreas. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre o processo de construção do plano de negócio. A seguir eu vou apresentar para vocês uns tópicos que podem ser utilizados na elaboração do plano de negócio. Olha, vale observar que não existe, gente, uma sequência padronizada ou mesmo obrigatória. Foram elaboradas com o intuito de apresentar uma visão clara do negócio que vai ser implantado. Então, assim, não é algo rígido. É algo que você pode adequar dependendo do seu negócio. Primeiro, vai ter lá o empreendimento.
Neste tópico serão demonstradas as bases para a realização do projeto, de quem é a responsabilidade de gerenciar, uma breve explanação acerca da análise estratégica da empresa em relação ao mercado, por exemplo, os dados da empresa, dados gerais, a questão do nome da empresa, endereço, os dados, a data de início da atividade da empresa. Caso isso tudo já existe, né? Já exista, o nome de um dos responsáveis para a empresa, e aí deve-se já lá constar o contato, né? Isso deve constar, os dados dos dirigentes, e neste tópico já deve ser inserido a identificação dos sócios, seus endereços, com a devida responsabilidade pelo projeto, o que cada um faz. E aí não se faz necessário incluir aqui a questão de dados pessoais, mas o que vai ter no projeto? Vai ter aqui o currículo pessoal, mas caso queira indicar campo anexo, pode ser também, isso pode colocar no campo anexo no final do plano de negócio. Outro tópico é a definição do negócio. Gente, nesse tópico é muito importante deixar claro o que é o seu negócio. Para isso, 1 ou 2 parágrafos devem ser suficientes. Aí nós vamos fazer uso lá da nossa aula de estratégia, gente. A definição do seu negócio. Aí nós vamos ter depois análise do cenário. Uma breve caracterização de cenário é essencial, a fim de demonstrar a necessidade de mercado a ser atendido com o empreendimento, a partir de que, dessa descrição, ela já pode ter uma ideia sobre a situação em que se encontra o mercado. E aí, pessoal, é interessante que nesse tópico sejam inseridas informações do histórico do produto, porque dessa forma pode-se fazer uma projeção. Se o produto terá mercado, acompanhar a evolução do mesmo, conhecer mais a fundo o cenário, a perspectiva. Por quê? Para ver se esse empreendimento, ele tende a se expandir, ele tem mercado. Outro tópico extremamente importante, análise SWOT, ou também conhecida como matriz fofa, que nós conhecemos como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Uma análise dessa, que leva em consideração tais variáveis, possibilitará ao empreendedor ter uma imagem clara em relação ao negócio e principalmente ao mercado. Este conhecimento, pessoal, ele propiciará que o foco ele se concentre naquilo que é necessário, nos fatores cruciais para o sucesso do empreendimento. Outro ponto é o ambiente externo. Aí vamos falar, né, das oportunidades, das ameaças, analisar, descrever de maneira clara. Lembra que quem está lendo o seu plano, ele não conhece do seu negócio. Pensa nisso. Por exemplo, um restaurante, mudança de hábito alimentar da população, escassez de tempo, isso tudo é ameaça. No ambiente interno, a gente tem que considerar os pontos fortes e os pontos fracos. Listar pontos fortes, por exemplo, conhecimento do ambiente, se é competitivo, por um dos sócios, agilidade na cozinha. É importante também listar os pontos fracos. Por quê? Se você conhece o ponto fraco, você tem como trabalhar. Por exemplo, um ponto fraco seria nenhum dos sócios conhecer sobre o segmento, sobre a atividade. O importante é você saber o seguinte, se você conhece os seus pontos fortes, você pode ter isso como vantagem competitiva. Se você conhece seus pontos fracos, você pode trabalhar para que ele deixe de ser um ponto fraco, ok? Vamos continuar. Vocês já tiveram essa aula, mas eu vou retomar um pouquinho. Outro ponto importante no plano, visão. É através da visão do negócio que será prospectado o futuro de um empreendimento. Pessoal, neste tópico deve-se definir o que a empresa pretende ser. Qual é a sua importância, seu desempenho, sua participação no mercado, bem como, gente, qualquer outro critério que se busque adotar. Aqui, gente, a ideia é esclarecer os objetivos do negócio e, a partir deles, desenvolver estratégias do empreendimento, seguindo sempre as linhas norteadoras destacadas daquilo que você quer ser. Outro ponto que eu sei que vocês já estão tinindo, vocês já estão sabendo, missão. A partir da elaboração da visão do negócio, é necessário desenvolver a missão,
que a empresa terá com seus clientes, quer sejam externos ou internos. A missão ela deve estar relacionada com a forma pela qual a empresa irá atingir os objetivos estabelecidos na visão. Outro ponto legal, pessoal, são as alianças estratégicas. Atualmente, as parcerias, elas vêm se tornando estratégias importantes para que as empresas se mantenham no ambiente competitivo em que estão inseridas. Fazer alianças com outras empresas pode trazer ganho para todo mundo. Portanto, é importante descrever claramente quais são, com quem são, quais as possibilidades, quais os benefícios que serão adicionados com tais parcerias. Não é vergonha nenhuma fazer parceria. As alianças, elas são estabelecidas por meio de terceirizações, parcerias, e isso é o ganha-ganha. Outro ponto, gente, são as fontes de recursos para investimentos. Nesse tópico, descreva de forma detalhada de onde vêm os recursos. Quais são as formas de financiamento? Vai vir de cada sócio? Vai vir de banco? Isso tem que estar claro para quem está lendo. Infraestrutura. Aí, nesse tópico, refere-se aos fatores necessários para que se possa colocar em funcionamento o empreendimento. Portanto, aqui, gente, cabe descrever os custos com a estrutura e como eles serão distribuídos. E tem também a questão dos recursos físicos. Descrever aqui os equipamentos que serão necessários para se colocar em prática o empreendimento. Detalhar a quantidade, os respectivos valores para a correta análise financeira, listar as instalações da empresa, os equipamentos, os materiais necessários, aquilo que será permanente, assim também, gente, como quantidade, como custo de tudo aquilo que vai ser necessário. E, por fim, também ainda temos a questão dos recursos humanos. É necessário, gente, fazer pesquisa junto a sindicato da categoria, a fim de constatar piso salarial para a elaboração do quadro de funcionário, com os devidos encargos, funções, salários de acordo com a legislação. Faz-se necessário, além da constatação junto ao sindicato da categoria, uma verificação junto ao mercado. Para quê, Júnior? Para ter uma ideia mais próxima da realidade. Pois em alguns segmentos, gente, a média salarial do mercado supera o piso dos sindicatos. E a gente tem que acompanhar o mercado para que as pessoas boas de talento queiram estar na nossa empresa. E também tem os recursos tecnológicos, porque todo mundo hoje precisa de tecnologia. A tecnologia hoje, ela avança de uma forma muito rápida. Olha a nossa aula, gente, é um exemplo de tecnologia. E sabemos que é de grande relevância para a maioria das atividades econômicas. Sendo assim, deve-se deixar claro o que será implementado, qual que é a necessidade tecnológica do meu negócio, quem são os fornecedores e também especificar os custos a serem considerados, com quais recursos, como é que tudo isso vai ser utilizado. Vamos continuar. Vamos falar agora de mercado. Para desenvolver um planejamento de um negócio já existente ou mesmo implementar uma nova atividade, é preciso conhecer o mercado em que se está inserido ou mesmo que se pretende inserir. Portanto, pessoal, aqui nós deveremos buscar identificar quem são os concorrentes, pesquisando quantos são, onde estão, qual que é a força deles, gente. E isso não é vergonha, não. Isso é administrar. Também deverá estar relacionado e quantificado, através de pesquisa de mercado, quem é seu público-alvo. Para quem que você está abrindo essa empresa, gente? Júnior, mas para que eu vou fazer isso? Para identificar a demanda. Quem são as pessoas que vão comprar seus produtos? Existe, de fato, pessoas que vão consumir seu produto? É importante aí dados demográficos de cada segmento de mercado e o momento de caracterizar o segmento através de dados concretos, pesquisas enquadradas nas devidas faixas etárias, salarial, de gênero, para a construção da existência do público-alvo, ou seja, identificar aqui quem serão os possíveis consumidores do produto ou do serviço ofertado.
Outro ponto, pessoal, concorrência. Nós já falamos, agora vamos aprofundar. Nós sabemos que o mercado está concorrido. Vocês já notaram aí, pessoal, que existe muita disputa em todas as áreas, nos mais diversos setores de economia, e isso é bom. Para que uma atividade seja implantada, já não basta mais entender do ramo e conhecer o produto. A gente precisa conhecer profundamente os concorrentes. Portanto, é importante fazer uma pesquisa sobre quem são seus concorrentes, quais são os pontos fortes desses concorrentes, quais são os pontos fracos desses concorrentes, onde você pode atuar. Outro ponto que você deve estar atento, os produtos. O sucesso do negócio, gente, ele está diretamente ligado ao produto ou serviço que será oferecido. Sendo assim, o produto ele deverá estar claramente descrito, enfatizado, caracterizado no seu plano de negócio. E principalmente, gente, demonstrado a existência da demanda do mercado e a forma de como que esse produto atende aos desejos, aos anseios do seu cliente. Você não pode criar um produto que ninguém quer. Outro ponto importante lá no seu plano, o mix de produtos. A apresentação do conjunto de produtos oferecidos pela empresa, bem como a indicação da fase em que o mesmo se encontra. A comercialização. Aqui você vai descrever se o produto já está acabado ou se ainda encontra-se em processo de transformação. Porque existe produto que você ainda está desenvolvendo. Aí tem a etapa do desenvolvimento. É importante salientar a etapa em comparação ao bem ou serviço, caso esteja sendo construído ou elaborado. E aí, sendo assim, você terá que informar, por exemplo, pesquisa. Mesmo que o produto seja acabado, é interessante anexar a pesquisa de dado, com dados, definições sobre ele, para conhecimento, por parte, para que seja informada com base em que você desenvolveu esse produto, quem é o público interessado. E aí temos também uma parte extremamente importante, que é a parte do marketing. Apresentar de maneira específica os diferenciais do produto em relação aos concorrentes, demonstrando o básico do mercado e os moldes diferenciados. Aqui, gente, a partir das pesquisas realizadas, reparem que tudo eu estou pedindo para vocês para demonstrarem por meio de pesquisas, de dados concretos. Oferece um produto superior, cobra preços especiais, presta excelentes serviços aos moradores mais ricos. Você vai fazer isso com o seu produto? Fabrica algo simples, de preço mais baixos, destinado a consumidores de baixa renda? Qual que vai ser a sua estratégia mercadológica? O que você pretende fazer? É isso na parte de marketing que você tem que demonstrar. Demonstrar também, gente, no plano, como a empresa irá estabelecer uma relação de longo prazo com o cliente. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem que pensar na empresa a longo prazo? Caso seja esse o interesse da alta administração, deixar de lado a venda imediata e estabelecer um vínculo, um relacionamento direto, bem como deixar claro como os clientes perceberão essa atenção contínua. Porque é isso. Pense você. Você gosta de ir numa empresa e saber que você vai ser tratado como um cliente a longo prazo ou como um cliente que não é importante? É isso que você tem que pensar quando você for abrir um negócio. Que nós seremos tratados como cliente de longo prazo. Outro tópico é a questão dos recursos humanos. O tópico de RH ele deverá contemplar aspectos referentes ao planejamento estratégico. E, gente, isso é algo muito sério, porque deverá ser feita a descrição dos cargos a serem preenchidos. Quem vai trabalhar com você? Quem são os colaboradores que farão parte desta organização? E quem fará parte dessa organização é quem terá a cara dessa organização. Então, isso é um tópico muito importante. Outro tópico importante no plano é a qualidade. A qualidade, gente, já foi um diferencial para o produto, porém hoje é um requisito, não é mais um diferencial. Ele é exigido. Você compra alguma coisa que não tem qualidade?
E se você compra, você volta na onde você comprou? Exatamente. Hoje, se a gente não tem qualidade, a gente não quer. Portanto, é interessante abordar o processo de qualidade dos produtos, com o intuito que de informar as pessoas, olha, o meu produto, o meu serviço, ele tem qualidade. Outro tópico são as normas e regulamentos técnicos. Você tem que informar, olha, visando o quê? Visando demonstrar as intenções do empreendimento, que deverão estar listados, os procedimentos a serem adotados, referente aos aspectos relacionados, por exemplo, ao meio ambiente, as normas exigidas pelos órgãos responsáveis, pelas atividades específicas, enfim, respeitando tudo aquilo que a lei exige. Você tem que mostrar para o seu público que você é uma empresa séria e que tudo aquilo que é exigido de você, você cumpre. Outro ponto são as metas estratégicas de qualidade do produto, que é o quê? O atendimento das necessidades do cliente, o diferencial competitivo do produto e serviço e as demais estratégias complementares, como distribuição, a política de preço, o serviço pós-venda, a garantia. Pouca coisa é tão ruim do que você ser muito bem atendido, aí você comprou o produto, na hora que aconteceu um problema, você liga. Ou eu tive um problema, a empresa falar, não, isso não é mais comigo, você já comprou? É isso que é essa questão da qualidade, do pós-venda, da garantia. E temos um outro tópico importante, a análise socioambiental. Trata-se, gente, da análise e avaliação do desempenho do produto, do serviço, dentro dos requisitos, por exemplo, do cumprimento da legislação ambiental. Você se preocupa com o meio ambiente? Pois é, as empresas que nós compramos também têm que preocupar. O diagnóstico dos impactos que esses produtos têm dentro da atividade que ela executa. Procedimentos para eliminar riscos, para eliminar impactos ambientais. Eu te pergunto aí, você compraria o produto de uma empresa que polui o meio ambiente de sua cidade? É isso que a gente tem que pensar. Hoje, nós como clientes, a gente pensa nisso. Então, quando a gente abre uma empresa, nós temos que falar, não, eu tenho que informar o meu cliente de que ele está comprando um produto de uma empresa que é responsável socialmente, que é responsável ambientalmente. É esse tipo de informação que nós temos que gerar e que nós temos que dar segurança para o nosso cliente. E para isso que nosso plano de negócio serve. Ainda falando dos tópicos, vamos falar agora das finanças. A seção financeira do plano de negócio, ele deverá traduzir em números, eu sei que muita gente não gosta, mas é importante, todas as ações e planejamento da empresa. Aqui, gente, será demonstrado se o plano de negócios, ele é viável, se ele é capaz de cobrir tudo, se tudo aquilo que você pensou, ele de fato vai retornar em lucro. Então, é o seguinte, se tudo aquilo que você gastou em operações vai se apresentar em retorno desejado sobre o capital investido. Ou se o empreendimento é inviável, que pode acontecer, se necessita de ajustes e se para se tornar interessante. Ou ainda, se o empreendimento poderá vir ser descartado, que pode acontecer. E aí eu te pergunto, você prefere fazer um plano, gastar dinheiro e depois perder tudo, ou você prefere planejar, ver que é inviável e falar, não, não é momento? Por isso que nós somos administradores, porque a gente planeja antes de executar. Temos ainda um tópico importante, o cronograma geral de atividades e metas. O cronograma, ele deverá seguir o roteiro das atividades importantes que deverão ser realizadas em cada mês. E também verificar o alcance das metas dentro dos prazos estabelecidos. Temos ainda, por fim, as referências. Em caso de consulta bibliográficas, para embasamento de ideias ou dados estatísticos, essas referências, livros, autores ou qualquer outra fonte deve constar. Lembra que eu falei dos anexos? Depois das referências, você pode colocar lá no fim os anexos. Nesse tópico, devem estar inseridos aqueles dados, por exemplo, como currículo, disponibilizados, planta, projeto do estabelecimento, tudo aquilo que não estava contemplado no plano de negócio, ou que você queira acrescentar, que possa esclarecer alguma dúvida no plano de negócio, você pode acrescentar lá
nos anexos, porque isso vai ampliar a visão e vai embasar ainda mais a questão do plano de negócio. E vai servir. Bem, gente, foram muitas informações. O que eu espero é que vocês estejam compreendendo o quanto empreender é importante e também o quanto o plano de negócio é algo importante para o administrador. Por hoje é só. Mais uma vez eu peço, vamos participar dos fóruns, vamos trabalhar, vamos começar a olhar o mundo de uma forma mais empreendedora. E para complementar a nossa aula de hoje, vamos resolver o exercício lá da página 73 do nosso material. Eu espero vocês semana que vem, espero que vocês estejam gostando muito, porque eu estou gostando muito de estar com vocês. Um abraço em cada um, fiquem com Deus e até a próxima.